vai pro monitor e fala, eu não tenho nenhuma imagem para te mostrar se é dentro ou fora. Para mim, me parece que a mão é fora. Mas é difícil. Eu acho que o braço, acho que o Murilo foi imprudente de botar a mão. O Arrascaeta foi atacante. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos continuar repercutindo tudo sobre a última vitória do Mengão. Venceu o Palmeiras, a imprensa elogiou o Flamengo, né? Um jogo ali pegado, um jogo difícil dos dois maiores, melhores times do Brasil hoje, né? Sem sombra de dúvidas. Um jogo daqueles cheio de polêmica, a imprensa ali, lá no programa ali Esporte Record, né? Bem legal, por sinal, o programa comandado pelo Kleber Machado. Eles analisaram ponto a ponto, né? Teve até ali o Salvio também dando a opinião dele e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Muitas notícias, muitas informações no vídeo de hoje. E aí, elogiaram ou criticaram o Mengão? É isso que vamos descobrir a partir de agora. O link do programa estará na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Não vou falar nada. Não. Bom, hoje nós tivemos Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Entre nós aqui, o jogo não foi assim. Né? Para mim foi uma decepção. Eu esperava o clássico, o grande jogo do campeonato. Achei um jogo bem meia boca. Você foi no jogo, Ivo? Eu fui ao jogo e eu discordo de vocês. Você achou bom jogo? Porque é um jogo, o Flamengo e Palmeiras hoje, ele já começa com todo mundo nervoso. Banco... O clima é tenso. O clima é tenso. É tipo escola na exatamente. concentração. Não pode dar nada errado, não pode sair uma faísca aí que vai pegar fogo no carro. E os times se comportaram, a meu ver, com esse pensamento, com essa responsabilidade. Ó, se sair faísca aqui, a gente vai dançar. Qualquer problema aqui o erro foi fatal. Quer dizer, você como torcedor viu um jogo que te agradou, te tocou, te agitou. Eu não conseguia piscar. Quando acabou o primeiro tempo, que não foi lá essas coisas, ufa. Podia ser um outro jogo qualquer e eu não ia estar tão ligado como tanto que fiquei no jogo. Eu acho que os torcedores do Flamengo e Palmeiras, envolvidos nesse jogo hoje, ficaram o tempo todo feito eu. Ficou ali o tempo todo preso em cada detalhe do jogo. Porque Flamengo e Palmeiras hoje são os divisores de água do futebol brasileiro. Você achou o quê, Marcelo? Você não vai esperar um 5-4, como foi o Flamengo. Olha, eu fiquei pensando, isso. naquela Supercopa. Não é isso. Lá em Brasília. Flamengo e Palmeiras hoje não é isso. 1x0 hoje para qualquer lado é goleada. Tá bom, mas agora, isso é fruto dos nossos dias de futebol ou é pelo equilíbrio dos times? Porque certamente você viu o jogo de dois timaços fazendo um jogaço. Mas eram outros tempos. Você acha que é isso? Eram outros tempos. Aí a gente não vai falar só de Flamengo e Palmeiras. A gente vai ter que colocar aí na panela uns 10 times brasileiros que fazem um confronto maravilhoso. Hoje, tem jogo que você vê aí 3x2, 4x3, jogo ruim. Tem jogo de 0x0 que você acha, opa, esse jogo foi bom. Agora, Marcelinho, você que está um pouco crítico hoje, tá bem? O Marcelinho está bem hoje. Porque assim, lá na Europa, de vez em quando a gente pega alguns jogos de grandes times e vê grandes jogos. Jogos disputados, jogos que todo mundo busca o gol. Hoje o João Martins, técnico do Palmeiras, que o Abel estava suspenso, ele falou assim, sabe o que acontece aqui? Toda hora cai alguém. Toda hora o jogo para. Toda hora fica travado. A coisa não anda. Você acha que tem um pouco a ver com isso também? Por que a gente costuma ver um jogo da Liga dos Campeões e fala que o nosso é outro esporte? Se a gente for comparar com o futebol europeu, a Liga dos Campeões, a gente está bem atrasado e o time mais veloz, o toque de bola refinado, e a gente tem que entender, você tem um Estevão que tem um drible desconcertante, ele vai para cima, mas quando está pegando jogo grande igual contra o Flamengo hoje, ele não fez nada. Os outros jogos também ele não conseguiu desenvolver. Ele não fez nada porque tinha uma marcação. Isso, uma dupla marcação nele. Que é o ônus de ser o bom, né? Isso, uma dupla marcação. E o juiz deixou o jogo correr. A porrada comeu. E o João tem que entender, eu vi até uma aspa dele falando jeitinho brasileiro. Não é jeitinho brasileiro, pô. Tem dois times brasileiros, não teve nenhum jeitinho brasileiro. Tipo, se eu fosse o juiz, né, no nosso caso, pô, o Varela pulou, a perna direita dele estava ali na linha ou dentro da área, a esquerda fora. Porque imagina só, o Dodô com qualidade, eu com qualidade. Eu vou levar a bola dentro da área, eu vou olhar ali, a Paloma é zagueira, eu jogo a bola na mão dela. Aí é pênalti. Estão começando a estragar o futebol, a ver cada lance. Isso é jeitinho brasileiro?
Ou mais fácil, né? É jeitinho da regra que foi inventado? O jeito eu acho que ele que- quis falar, mas assim, porque deu pênalti pro Palmeiras, ele ia, qualquer lance ele ia dar Falar, o pênalti. o Salve vai... É. O Salve O Murilo só encostou assim, ó, tudo bem, acho que... Não, a gente vai conversar. O Salve disse que vai meter um paletó que ele viu o Dodô hoje. Ele falou, Ele quis imitar, O Salve tá afiado hoje, viu? Mas antes, hein, Paloma? Pois é. O Pedro Ramiro traz informações pra gente. Vamos lá, Salvio, vai. O pênalti. O Felipe falou que o Varela argumenta que a bola bateu primeiro na perna e que o pênalti no Arrascaeta não tem dúvida. O João fala... deixa eu sair da frente aqui. O João fala do lance, é assim, pênalti. Pênalti, isso é bloqueio, já está consumado, Kleber. Dentro da área? Isso é pênalti. Kleber, aí não tem nenhuma imagem esclarecendo se é dentro. Se a produção puder parar aqui, Kleber, parando. é importante a gente colocar com o pé na linha, o que importa é ali fora, ó, o braço. Tem imagem conclusiva, onde tem o erro do VAR, Wagner Hillway. Sim. Se no campo o árbitro marcou pênalti, E ele não tem uma imagem conclusiva. nem chama para o monitor. Ou fala, é fora da área, coloca a bola fora e marca a falta, e não pênalti. Ou fala, mantém o pênalti que foi dentro da área. Se não tem imagem, Kleber, nunca deve chamar para o monitor porque ele criou confusão. Vai para o monitor e fala, eu não tenho nenhuma imagem para te mostrar se é dentro ou fora. Para mim, me parece que a mão é fora. Mas é difícil. Mas é difícil. inconclusivo. Eu estou deduzindo. Não tem conclusão. Não tem conclusão, o que marcou no campo prevalece. Agora, em outros tempos, isso aí não era pênalti nunca, né? Na Agora época do é. Marcelinho. Na época do Marcelinho, na época do Dodô, na época do Pelé, Coutinho, Rivelino. Né? Na época em que a gente olhava e falava assim, o cara quis meter a mão na bola ou não. Mas, Kleber, deixa eu aproveitar o Marcelinho aqui. Sim. A alteração dessa regra veio porque muitas vezes o Marcelinho chutava a bola pro gol. O Marcelinho chutava a bola pro gol. O que os técnicos orientavam? Pula na frente da bola batia no braço e eu não marcava nada. Porque não era falta, era só intencional. E isso os técnicos treinavam. Aí a FIFA pegou e falou, muitos gols estão sendo sonegados, Entendi. vamos punir o bloqueio. Podia proibir chutar no gol. O Varela não disputa a bola. Não chuta mais no gol. Faz o seguinte, não chuta mais no gol, porque aí não tem mais pênalti. É isso. O Varela não disputa a bola. Ele joga o corpo na frente com o braço aberto. bom. Hoje tem que marcar. Tá bom. E o pênalti do Murilo no Arrascaeta? O Ivo disse que os árbitros deixam ele nervoso, né? Quando marca fora, não marca dentro. Eu talvez deve ter deixado o Ivo nervoso alguma vez. Pra mim não é pênalti. Não, Kleber. que é isso. A hora que a gente falou quem era o elenco do programa, quase que ele falou assim, não vou. O Ivo? Não, é quando falou teu nome. Mas, Kleber, pra mim o Murilo coloca o braço, todo mundo tá vendo na imagem. Mas pra mim é um braço que não é um braço rígido, que impede a passagem. Meio escorrega na barriga. Exatamente. Tá um braço leve, mole, que o Arrascaeta poderia ultrapassar, poderia continuar. Ele não na deu jogada. no jogo. Exato. Tá aí o que o Ivo falou. Por que o VAR interfere em uma e não interfere na É outra? isso que eu vou te perguntar daqui a pouco. Aquele não deu no campo. Pra você, pênalti, Paloma? A dúvida? Dúvida. Você, Marcelinho? Pênalti claríssimo. Pênalti claríssimo. Dodô? Pra mim foi pênalti. Pênalti. Pro Ivo, não foi pênalti. Pro Nori? Ele se joga, ele não cai por causa do braço, ele percebe o braço e se joga depois. Tá vendo? 2-2, ó. E... Pra você? Então, na verdade, eu não vou nem dizer se eu acho que foi pênalti ou não. Toca a Paloma. Não, a minha bronca... Não, eu acho que não foi pênalti, assim. Eu acho que o braço... Acho que o Murilo foi imprudente de botar a mão. O Arrascaeta foi atacante. Conta se isso jogar. também. E o lance mostra... Se a mão do Murilo não tivesse... A minha dúvida é essa aí, ó. Essa deslizada da mão, eu acho que eu não daria o pênalti por causa disso. Eu também, Kleber. Só por isso. Se a mão tivesse ficado firme, o braço firme, aí eu entenderia que ele estava. Quando ele. Sabe aquela. Você bota a mão, mas não. Eu botei a mão, mas não empurrei, entendeu? Mas é difícil, é difícil. Agora, o que me incomodou na hora, e eu já falei isso para você fora do ar e vou falar. Uma coisa que eu não gostaria de ter, por exemplo, na minha função, era hoje o Ramon Abate Abel ou o Wagner Hillway como meu comentarista de arbitragem. Porque eles iam demorar 5 minutos para decidir se foi pênalti ou não. Tem essa também. Entendeu? Aí vai, o juiz deu pênalti! Abel! Volta de novo. Posso botar outra vez? E aquela história de você ficar olhando a imagem e perceber claramente que eles estão conversando. Um está tentando convencer o outro ou dar argumento para o outro. Porque se o Abel está se movimentando, porque o cara está falando com ele.
E no lance do Arrascaeta aí com o Murilo, ele tá de frente pro lance. Wagner Huey é um chamador de boa presença. Exato, mas olha aqui, o Ivo falou que fica nervoso. Olha o Palmeiras Não, isso aí, reclamando é desse. pênalti, isso aí. Pra mim, não. Tá lá, o Alex tem o contato no Vitor Roque. Pra vocês, é pênalti isso? Não. Mas o outro foi. No outro foi, pô. Isso aí... Vocês estão me deixando louco com É, a eu arbitragem, também. sabia? Quer dizer, Pra mim, nenhum dos dois foi pênalti. Mas o Estevão, então nesse lance aqui, o Estevão baixou por quê? Pra tentar enganar o juiz? Foi o Vitor, né? Vitor O Roque. Vitor. O Vitor Roque, pra tentar enganar o juiz? Com certeza. É? Então, mas aqui, Kleber, eu acho que a referência é o Wagner Huey não recomendou revisão, Sim. não foi ao monitor. E o outro foi. É, porque o outro ele marcou. E esse não. Exato, mas são dois Não, o lances outro ele não interpretativos. marcou. O outro ele não marcou. O outro ele não O marcou. Arrascaeta ele não. marcou nenhum. Aí chamaram Exatamente. ele, o Vasco chamou ele. Os dois não marcaram. Então assim, a minha impressão é que eu sempre fui a favor do VAR, tá? Somos. Sempre fui a favor. Eu acho que o VAR, Também, pô. ele tá lá pra O ajudar. VAR chamou ele pra anular a mão. Só que tá uma O zona VAR isso aí chamou ele também, né? pra corrigir, pra anular Pra ver se a a mão era dentro ou fora. né? É, o VAR chamou, vem ver essa mão aqui que Se tá dentro ou tá fora, hein? Então, mas assim, é o tipo do lance, Ivo, que o VAR não tem que chamar. O VAR tem que dizer, dentro ou fora. É Porque simples, se o né? VAR tá na dúvida, ele fica quieto. Sim. Ele jogou pro árbitro Isso aí. a responsabilidade de ver se foi dentro ou fora. Ele criou o problema. Simples. Isso aí. Simples. No- Tá dentro ou fora, acabou. Porque se ele não conseguiu ver lá na cabine, o cara ia ver lá É isso. no monitor. Posso falar um negócio? Tá uma zona essa história da arbitragem. Agora a então. gente vai ver o lance do zagueiro Lianco, também do Atlético Mineiro. E o estopim de tudo da bagunça é o jogo do Grêmio. E o né? Lianco, como diria Tim Maia, réu confesso. Sabe? Exato. Canta aí, sabe? Venho lhe dizer. Dizer que sou réu, confesso, e por isso eu peço pra marcar. Então eles falaram e no final não chegaram a lugar nenhum. Mais um pouco daquilo que vem rolando nos programas esportivos, né? Lances tão polêmicos, tão ali interpretativos, que até mesmo comentaristas, árbitros, ex-árbitros, se você pega em cada emissora diferente, o Sávio falou uma coisa, a Renato Ruel falou outra coisa, o Godoy falou uma coisa diferente. Então assim, fica sempre nessa confusão aí, né, de um falar uma coisa, outro falar outra. Então, lances tão polêmicos quanto esses, que até os próprios árbitros, ex-árbitros, têm versões diferentes, porque são lances interpretativos. Simplesmente assim. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos repercutindo tudo sobre os próximos confrontos do Mengão, que enfrentará o Tátira no Maracanã ainda no meio de semana. E a gente vai trazer tudo isso e muito mais pra vocês. Deixa o like, inscreva-se e assista esse vídeo que tá aparecendo ao lado. Um vídeo recomendado muito bom, trazendo as últimas notícias sobre o Mengão. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!